Olá, estudantes da EJA! Como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim! Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. Como vocês sabem, iniciamos os nossos encontros fazendo uma reflexão. Eu trago sempre algum pensamento, algo que nos faça pensar aí sobre a vida e também dar algum direcionamento sobre a nossa aula. Hoje eu trouxe aqui um pensamento de Fyodor Adorno. Vamos lá? A grandeza de uma obra de arte está fundamentalmente no seu caráter ambíguo, que deixa ao espectador decidir sobre o seu significado. Olhem que interessante o que Adorno nos traz. Nos faz pensar sobre a grandeza que a arte tem. Veja, ele usa uma palavra um pouco diferente. Ele diz que a obra de arte tem um caráter ambíguo. Isso quer dizer que a obra de arte pode ter múltiplos significados. Cada observador, espectador, vai compreendê-la de uma maneira diferente, de acordo com a sua percepção de mundo, os seus conhecimentos. Então, a arte necessariamente não precisa ter um único significado. A partir do momento em que o artista cria uma determinada obra, ele a expõe para o mundo e cada pessoa vai poder interpretá-la de uma maneira muito particular. Interessante isso, não é mesmo? Isso tem muito a ver com a leitura que nós fazemos da arte. Sim, a arte também pode ser lida, assim como um texto. Nós, como espectadores, fazemos leituras de todas as obras que apreciamos. Então, aí o título da nossa aula: Os personagens representados nas artes plásticas. Recordam que na aula anterior falamos sobre personagens. Então vamos continuar falando sobre isso também nas artes plásticas. Como que os personagens se apresentam nas artes plásticas? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem no caderno de vocês o conteúdo da aula de hoje. Não esqueçam de colocar a data. Eu gostaria também que vocês separassem alguns materiais, como algum lápis de cor, giz de cera, algo que ajude vocês na criação de das nossas atividades, na elaboração de nossas atividades. Vamos lá? Registraram? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade. Recordam que no último encontro nós pudemos assistir juntos
uma animação, um filme, um curta-metragem, que trazia uma história muito interessante. Se tratava da obra Os Fantásticos Livros Voadores de Modesto Máximo. Nós tivemos contato com uma obra incrível. Recordam da história, da narrativa? O personagem principal, um apaixonado por livros e aqueles diversos personagens que apareceram durante a história e compartilhando com ele também esse amor pela leitura. Fantástica essa história, não é mesmo? A partir dessa história, nós falamos um pouco sobre esse elemento tão importante em uma obra literária, nas narrativas, são os personagens. Então, falamos que os personagens podem ter características, funções específicas dentro de uma história. Recordam? Ali na tela de vocês, nós temos alguns personagens que fizeram parte daquele livro. Daquele livro não, perdão, daquela animação. E ali estão eles na tela. Eles têm diversas características, recordam? Então, as características são o modo como representam o modo como esses personagens nos são apresentados, certo? Nós podemos perceber que as características podem ser tanto físicas quanto psicológicas. Isso. O que quer dizer, então, características físicas? As características físicas, elas vão representar tudo aquilo que está no exterior do personagem, ou seja, pelo lado de fora, aquilo que é visível, que é até mesmo fácil de ser percebido. Vejam, as roupas que o personagem usa, a cor do seu cabelo, dos seus olhos, o tom de pele, tudo isso vai definir características físicas. Além disso, também podem ser características físicas a idade do personagem, o semblante do personagem. Todos esses elementos vão representar algo externo, não é mesmo? Na história que nós assistimos na aula anterior, tínhamos lá uma personagem que era jovem, uma outra que era criança e ainda uma terceira que era uma idosa. Então, essas variações de idade ajudam a definir quem é a personagem mais jovem, a personagem que é uma idosa. Então, mesmo que o personagem não tenha nome, você consegue relacionar essa característica a uma identificação desse personagem. As características psicológicas também são várias, mas elas estão relacionadas a tudo que está no interior do personagem, o que ele traz na sua essência, certo? Então, vejam, na história que assistimos na aula anterior, havia lá um livro que acompanhava o personagem principal em todos os momentos, e ele parecia até ser um pouco insistente, não é mesmo? Em vários momentos, com o personagem do Modesto Máximo. Havia também outros personagens que eram os demais livros e eles eram entusiasmados, alegres, felizes, sempre motivados a alguma ação junto ao personagem principal. Então, estas são características psicológicas. Elas estão mais relacionadas ao modo de como eles se comportam, mas é algo que eu preciso identificar de acordo com atitudes desses personagens, algo que seja relacionado ao interior deles. E também nós temos lá as funções dos personagens. Vejam, temos lá o personagem que é o principal na história. Ele é o protagonista, ele é o centro da narrativa, não é mesmo? Mas nós temos que lembrar que em oposição ao protagonista nós temos o antagonista. Vejam, personagens protagonistas e antagonistas necessariamente não demonstram ser o mocinho e o vilão da história. Não. Muitas vezes o protagonista pode até ser o vilão. O importante é lembrar que o
antagonista é o que vai ser adversário do protagonista. Então, talvez o antagonista possa ser até mesmo o mocinho da história. Um mocinho. Então, essa relação mocinho e vilão vai ocorrer indiferente de quem seja o protagonista ou o antagonista. Mas existem outros personagens que têm funções diferentes nas narrativas, como, por exemplo, os coadjuvantes. São personagens muito importantes dentro de qualquer história, porque eles nos ajudam a compreender o que está sendo contado. Então, eles têm muita importância, tanto quanto o protagonista e o antagonista. Mas, em algumas obras, nós temos a presença também dos figurantes. Vejam, em uma cena de um filme em que apareçam, por exemplo, personagens dentro de um ônibus. Normalmente, em um ônibus existem vários passageiros. Como eu poderia mostrar em uma história dois personagens conversando sem mostrar pessoas ao seu redor? Impossível, não é mesmo? Daí a necessidade de serem inseridos dentro dessa obra os figurantes. Então, os figurantes também fazem parte dessa composição, onde eu encontro diversos personagens. Hoje, nós vamos continuar falando de personagens na aula de hoje. Vejam na tela de vocês. Personagens nas artes plásticas. Olhem que interessante. Nas artes plásticas, nós também temos a presença de alguns personagens. Eles normalmente são retratados por seus criadores. E ali nós conseguimos fazer diversas observações em torno desses personagens, tanto das suas características físicas quanto emocionais. Eles nos transmitem emoções. Embora não entenda as características psicológicas, porque eles não estão envolvidos, esses personagens, em ações que sejam tão simples de serem percebidas quanto, por exemplo, numa animação, eu consigo perceber qual emoção esse personagem nos transmite, não é mesmo? Então, nas artes plásticas, eu consigo encontrar inúmeros personagens. Hoje eu trouxe, para a aula de hoje, algumas obras onde esses personagens têm um grande destaque, e até porque essas obras têm uma grande relevância, são muito conhecidas por um público muito grande. Primeiramente, aqui na tela de vocês têm A Moça com Brinco de Pérola. Olhem que obra fantástica. Essa obra ela é uma criação do Johannes Vermeer. É um artista holandês que criou essa obra lá no século XVII. Vejam que interessante o que nós conseguimos visualizar. Temos ali essa moça, nós temos um fundo. Vocês conseguem perceber as cores que foram usadas, não é mesmo? Quais cores, que riqueza de cores, não é mesmo? E também chama a atenção a relação entre o título e a obra. Vocês conseguiram perceber esse brinco de pérola citado no título? Dentro da imagem? Com certeza, não é mesmo? Eu gostaria que vocês fizessem um exercício nesse momento. Eu vou deixar a obra aí na tela de vocês. Eu gostaria que vocês continuassem fazendo essa apreciação da obra. Contudo, eu vou lançar uma questão. Na obra Moça com Brinco de Pérola, eu vejo... Então, eu gostaria que vocês completassem essa sentença colocando ali tudo que vocês conseguem visualizar a partir do momento em que vocês pararam e passaram a apreciar a obra, certo? Eu vou dar um tempo para que vocês façam um exercício. Eu gostaria que vocês parassem um momento antes de escrever e olhassem para a obra. E daí passassem para o registro. Certo, pessoal? Vamos lá?
E aí, conseguiram fazer o registro? Eu espero que sim. Vejam quantas coisas podem ser percebidas quando apreciamos uma obra de arte. As cores, os traços e todos os elementos que aparecem registrados na própria obra. Nesse exercício, eu não vou dar uma sugestão. Eu gostaria que vocês escrevessem livremente quantas palavras forem necessárias para fazer essa descrição. Você pode escrever que viu uma moça, que viu uma jovem moça, você pode escrever o que mais chamou a atenção, se o fato de que no fundo dessa moça não aparece nenhum tipo de mobiliário, somente uma cor mais escura, então a ausência de qualquer coisa no fundo da obra, da moça no caso. Então, qualquer registro que você faça a partir da sua observação é válido. Vamos continuar? Agora, eu trouxe aqui uma outra obra de arte. Olhem que interessante, nós temos ali a obra As Meninas. Essa obra é da criação de Diego Velázquez. Foi um pintor espanhol muito importante. Vejam que nessa obra nós temos diversos elementos e diversos personagens. O próprio título da obra, assim como na anterior, já nos faz refletir, porque o título é As Meninas. Vocês conseguem, logicamente, perceber a presença de várias meninas na obra, não é mesmo? Mas ainda existem outras pessoas, outros personagens que aparecem ao redor dessas meninas. Uma coisa que chama a atenção nessa obra é o fato de que o próprio pintor aparece nela. Diego Velázquez fez um autorretrato dentro de sua obra. Ele é o próprio pintor que segura a palheta de cores e o pincel dentro da obra As Meninas, entre outros personagens. Essa obra foi pintada para o rei Felipe IV da Espanha. Olhem que interessante, ali nós conseguimos perceber o próprio rei e a rainha no espelho bem ao fundo da imagem. A personagem que aparece no centro ali é a própria filha do rei, a princesa Margarida. Muito interessante, não é mesmo? Eu gostaria agora que vocês fizessem o mesmo exercício. Registrassem o que vocês veem na imagem. Lembrem, vocês são livres para registrar aquilo que estão vendo. Eu vou dar um tempo para que vocês façam a apreciação da imagem e, na sequência,
registrem aquilo que estão vendo. Vamos lá?
Fizeram um registro? Espero que sim. Vamos continuar. Hoje temos muitas atividades. Agora eu trago uma outra obra. Essa é uma das mais reconhecidas em todo o mundo, Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Vejam que interessante. Nessa obra nós temos a representação de uma mulher enigmática ali, não é mesmo? E a riqueza de cores também impressiona. Eu gostaria que vocês continuassem seguindo nessa mesma sequência de exercícios, escrevendo aquilo que vocês veem nessa obra. Vocês, como eu tenho feito nos exercícios anteriores, podem colocar livremente tudo o que vem. Não importa se vocês estão escrevendo muito ou pouco. O importante aqui é fazer um registro com palavras que chamam a atenção dentro dessa obra. Certo? Eu vou dar um tempo para que vocês façam um exercício. Vamos lá? Registraram? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade. Existem outros elementos que nos ajudam a descrever uma obra de arte. Vamos relembrar quais são esses elementos que podem nos ajudar nesse momento de descrever algo que nós tenhamos visualizado? Vejam,
O que inicia toda e qualquer obra com um registro, como uma pintura, é o ponto e a linha. Então, vimos em outros encontros que uma sucessão, uma sequência de diversos pontos forma uma linha. Nós temos diversas linhas. Temos linhas retas horizontais, verticais, temos linhas diagonais, linhas curvas, linhas mistas. Então, são as mais variadas linhas que nós podemos visualizar, não é mesmo? Mas além das linhas, nós também temos as formas. Recordam? Então, ali na tela de vocês, a forma é um contorno realizado pelas linhas, podendo ser simples como um círculo ou até mesmo um desenho mais complexo. Então, as formas elas vão ser construídas a partir das linhas. Nós temos, então, formas que podem ser geométricas, como um quadrado, um círculo, um triângulo, ou temos formas orgânicas. Esse nome tem relação com formas mais vivas, que representam algo vivo, como uma pessoa, ali a silhueta de uma pessoa, ou um gato, por exemplo. Essas formas são chamadas de orgânicas porque lembram seres vivos. E os traços? A textura, aliás, é o efeito que pode realçar a realidade através de pequenos traços repetidos. Estes traços podem ser horizontais, verticais, retos ou curvos. Percebam aí na tela de vocês um exemplo de textura. Quando eu junto diversas linhas que vão formar esses traços, junto de formas diversas, eu vou estar formando uma textura. O que vocês veem ali na tela é uma composição de uma textura, justamente por ter uma variação, uma grande variedade de traços e formas diferentes. Perceberam? E podemos usar também a cor como um elemento no momento de descrição de uma obra. Recordam sobre isso? Falamos em outras aulas. As cores elas podem ser chamadas de cores quentes ou cores frias. As cores quentes estão mais relacionadas a qualquer elemento que lembre o calor, o sol, o fogo. Por isso, as cores quentes, então, são as cores que vão ali do amarelo ao violeta, o vermelho, cores que lembrem esses elementos quentes. Já as cores frias estão relacionadas a elementos da natureza que são frios, como, por exemplo, a água, não é mesmo? O gelo, qualquer cor que lembre esses elementos. Ali nós temos, então, as cores que vão ali em uma escala entre o azul e o verde. Essas são cores frias. Então, quando você lembrar de descrever ou falar de cores dentro de qualquer obra, você pode perceber que se essas cores utilizadas pelo criador, pelo artista, elas têm uma relação mais com cores quentes ou cores frias, ou se inclusive há o contraste com esses dois tipos de cores, se há a presença desses dois tipos de cores na obra. Lembrando que a maioria das obras elas apresentam diversas cores, mas normalmente há a predominância de uma delas, das quentes ou das frias. Continuando, nós falamos de diversas obras hoje, vocês conseguiram fazer a apreciação delas, e agora nós temos uma obra brasileira, uma obra da Tarsila do Amaral, uma obra até mais recente, dentro aí de um período histórico, né? Ela é uma obra de 1928, as outras que nós vimos hoje eram bem mais antigas. E essa obra, ela tem um título, Abapuru. Olha que interessante, é um nome indígena. Ela tem um significado muito, muito diferente. Significa o homem que come. Claro, o título da obra tem a ver com a criação
da autora, da artista, criadora dessa obra, a Tarsila do Amaral. Contudo, quando fazemos uma observação sobre ela, podemos ter noções ou múltiplas interpretações a respeito dessa obra. Por isso, a importância de fazer a leitura da mesma, certo? Eu gostaria que vocês fizessem um novo exercício. Só que agora eu gostaria que vocês trouxessem tudo aquilo que vocês viram durante a aula de hoje. Além de descrever aquilo que você percebe na sua visualização, eu queria que vocês utilizassem dos elementos, como traços, formas, cores, todos os elementos que foram usados pela artista na elaboração dessa aula. Vamos lá? E então, conseguiram registrar tudo aquilo que vocês visualizaram na obra Abapuru, da Tarsila do Amaral? Eu espero que sim. Nessa etapa da aula, eu vou compartilhar com vocês aqui uma sugestão de resposta. Vejam, a gente pode ver várias coisas. Um braço, uma perna, uma mão e um pé de tamanhos exagerados. Os traços são curvos e as cores quentes. Perceberam
que nesse exercício, além de registrar aquilo que nós visualizamos de acordo com a nossa percepção, existe ali uma análise das cores, dos traços que foram apreciados e visualizados na obra. Eu vou dar um tempo para que vocês façam um registro desse complemento, colocando elementos que compõem a obra artística. Vamos lá? Pessoal, espero que vocês tenham feito todos os exercícios. Hoje estamos terminando a nossa aula por aqui. Já deixamos marcado o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal. Tchau!